Promotor, nós tivemos recentemente uma das pautas mais polêmicas da cidade de Canela, que é a instalação de uma rede de lojas da Havan. E eu gostaria de perguntar para o senhor, eu fiquei sabendo que foi instaurado aí um inquérito civil público a respeito da instalação da Havan no município de Canela? Eu me encontrava de férias e durante as minhas férias a promotora substituta determinou algumas diligências no sentido de verificar, junto até com a Patran, da situação ambiental da área que será ocupada por esse empreendimento da Havan. E nesse período eu vim acompanhando pela imprensa que havia um certo debate a respeito da adequação ou não da implantação desse empreendimento em Canela. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões a respeito disso. E como ponto de partida eu gosto de deixar alguns aspectos bastante claros. Eu acho que ideologias elas existem e precisam ser controladas. Então, como ponto de partida, eu sou inteiramente favorável a qualquer empreendimento que vá incrementar postos de trabalho, vá aumentar a receita do município, porque isso vem em prol do seu crescimento e investimento em serviço público de qualidade. Então eu, particularmente do ponto de vista ideológico, sou inteiramente favorável à implantação de empreendimentos como a Havan. Nada, absolutamente nada contra este aspecto. Agora, por outro lado, todas as vezes em que um empreendimento desta envergadura ou similar a ele vai ser implantado dentro de um município, nós temos que verificar sua compatibilidade com o plano diretor, com o plano de saneamento, com o plano viário, com o plano de segurança e com as questões ambientais. Então, é uma série de fatores que precisam ser muito bem examinados antes de você bater o martelo a respeito disso. Não há simplicidade nisso, há uma complexidade. Então, por conta disso, o Ministério Público entendeu, por prudente, eu entendi, no dia de hoje, instaurar um inquérito civil para fazer o acompanhamento do processo de licenciamento do empreendimento Havan, em Canela. As questões ambientais da área, eventuais áreas de preservação permanente que têm que ser guardadas, ou árvores imunes a corte que devem ser observadas, mas como também analisar a questão do impacto de vizinhança e especialmente o impacto na circulação. Porque nós temos que pensar nisso, que não só a circulação de veículos, mas também, paralelamente a isso, a segurança das pessoas que estarão circulando ali. O senhor acha que o fator determinante, então, da instalação da Havan é o local onde ela está e não a Havan estar em Canela? Eu penso que o local é um local que merece um cuidado. Pelo que eu acompanhei de discussão, estava se debatendo muito a respeito da Estátua da Liberdade. Se isso de alguma forma afetava ou não o nosso patrimônio histórico paisagístico. Particularmente, eu acho que isso é o menor dos problemas. A despeito de eu não ter nenhum tipo de apreço por aquela Estátua da Liberdade. Podia ser a Estátua da Liberdade, podia ser a Estátua do Lênin, podia ser a Estátua do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo. Não sei o que isso acrescenta. Mas, enfim, isso penso que é o menor dos problemas. Eu acho que todas essas outras variáveis nós temos que examinar. Nós temos um fluxo impressionante de veículos circulando de Gramado a Canela. Nós temos hotéis em Canela. Nós temos restaurantes em Canela. Nós temos pessoas que querem chegar a Canela e nós podemos ter uma perda ali, nos dizemos que vamos ter, com talvez aí uma conjectura minha, um imenso congestionamento. Quando você vai permitir o estacionamento, me parece que em torno de 5 mil veículos, que vão circular ali, vão ter que ali chegar e dali sair, como é que isso tudo vai funcionar? Quais foram os estudos disso? Qual é o impacto até de poluição sonora disso? De poluição visual, nós podemos debater a questão da Estado. De questão ambiental, nós temos que acompanhar, evidentemente. Mas também temos uma questão de segurança de todas as pessoas que estão circulando por aí, talvez estejam paradas ali, num trânsito, numa situação que, penso eu, que já não é das melhores. Cada vez que a EGR vai fazer qualquer obra na entrada de Canela, é o local. Isso aconteceu no ano passado, na véspera do Natal. Imagina com um empreendimento desse tamanho.
O senhor acredita que a gente conversava, obviamente, antes de dar o start aqui na gravação, né, que talvez uma mudança de lugar que o município deveria planejar melhor essas questões, esses empreendimentos? A minha compreensão de que o município tem que pensar melhor os locais onde vai instalar os seus empreendimentos. Evidentemente que o empreendedor tem todo o direito de querer instalar e implantar a sua empresa no local que melhor lhe aprovém do ponto de vista econômico, e é absolutamente justo e correto isso. Agora, cabe ao município ver se isso é interessante para o município. Eu tenho realmente minhas reservas a respeito de autorização de empreendimentos entre Canela e Gramado. Me parece assim que coloca muitas vezes Canela como um desdobramento de Gramado, como talvez um bairro distante de Gramado, em que as pessoas queiram, evidentemente, estão se instalando em Canela por não ter espaço em Gramado. Não estou dizendo que seja o caso da van, mas me parece que muitas vezes que você autorize isso, neste espaço, você acaba prejudicando. Eu penso que se a van fosse instalada, por exemplo, além do Colégio Marista, iria aperfeiçoar em muito uma área, desenvolvê-la, incrementá-la, não teria problema nenhum de circulação de veículos que teriam parando e saindo. Poderia ter um ganho, outros ganhos paralelos, inclusive nos demais empreendimentos logísticos, ou na área de restaurantes, ou mesmo de pousadas, ou enfim, do comércio em geral. Acho que o município tem que começar a pensar isso. Onde nós queremos e para onde queremos ir? Qual é a Canela que desejamos ter? Só nesse sentido que eu viso. Claro que isso é uma decisão absolutamente dos administradores e do legislativo, respeito. Cabe ao Ministério Público agora fazer o acompanhamento, inicialmente do andamento do processo. Por quê? Porque é algo de impacto, sim, e toda vez que a sociedade está sendo impactada, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista do meio ambiente natural, seja do ponto de vista de logística, seja do ponto de vista urbanístico, o Ministério Público tem que olhar, tem que atentar. Nós não estamos investigando nenhuma ilegalidade e não estamos afirmando que há alguma ilegalidade. Mas queremos que todas as medidas e cautelas sejam tomadas. E se for o caso de realocar, ou seja, mudar o lugar, o momento é agora, não depois. De um ponto de vista prático, esse inquérito civil público, ele pode paralisar o processo, até para a comunidade entender. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que fazendo um exame detalhado da área, estou falando isso de forma hipotética, não como ponto de vista concreto, se visualize que por questões de impacto de vizinhança e naturais, 50% do imóvel não se presta ao que se pretendia. Ele fica inviabilizado de ser realizado ali. E se isso ficar evidente, que não é possível abater-se um sem número de árvores que são imunes, e também teremos problemas ou de circulação, ou viária, ou urbanística, ou mesmo tratando da questão dos esgotos e da questão de tratamento desses esgotos ali na frente, saneamento básico. Afinal de contas, 5.000 veículos, 20.000 pessoas circulando fora ônibus. Então tudo isso tem um impacto ambiental que tem que ser concebido. Talvez ali não seja o local. E se ali não for possível pelas análises, o Ministério Público pode evidentemente entrar com uma ação para impedir que isso aconteça. Não aconteça a van, não aconteça a van ali. Naquele local. Esta é a questão que tem que ficar muito clara. Pergunte, promotor é favorável à van, ao Zafari, sei lá, pode escolher aí qualquer empreendimento grande que tu quiser citar aí. Pode citar, sei lá, Casas Bahia. Qualquer empreendimento de relevo, o Ministério Público não tem nenhum tipo de restrição. Nem pode ter. Sou favorável à concorrência, sou favorável ao mercado. Acredito que a van vindo para cá vai fazer com que os seus concorrentes se aprimorem, que a qualidade dos serviços melhore, que as pessoas vejam que elas precisam, às vezes, sair de uma zona de conforto, de uma zona inercial. Nada, absolutamente, vamos registrar. Qualquer empreendimento grande que venha a trazer empregos e gerar receita,
deve merecer o nosso aplauso, que vai servir. A questão é o local e o cumprimento das condicionantes. Cabe a nós fazer isso? Sim. Por quê? O nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente está preocupado, ele retrata o que a comunidade pensa, e eu acho que a sociedade como um todo também precisa ser ouvida, porque a sociedade precisa saber o impacto disso se ela quer isso para ela. Se o canelense quer isso para ele, da forma como está sendo posto.